Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Eliana, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos fazer a correção do simulado que vocês realizaram na semana passada. Então, aqui, texto para a questão 1. Nós temos aqui um anúncio publicitário, tá? Vamos ler e compreender o que está sendo dito aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Fumar causa câncer de laringe. Crianças que convivem com fumantes têm mais asma, pneumonia, sinusite e alergia. Fumar causa câncer de boca e perda dos dentes. Em gestantes, fumar provoca partos prematuros e o nascimento de crianças com peso abaixo do normal. Ao fumar, você inala arsênico e naftalina, também usados contra ratos e baratas. O comando da minha questão. O anúncio publicitário, ou simplesmente publicidade, é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia. O emprego dos recursos verbais e não verbais, nesse gênero textual, adota como uma das estratégias persuasivas. Então, nós estudamos lá na unidade 1 da apostila de vocês que o anúncio publicitário geralmente utiliza-se a linguagem verbal, que é o texto escrito, e a não verbal, que são as imagens, com o objetivo de promover um produto ou uma ideia. No caso desse anúncio aqui, ele está promovendo uma ideia, tá? E aí, vamos analisar o recurso dessa estratégia utilizada nesse anúncio. Letra A. Evidenciar a inutilidade terapêutica do cigarro. B. Indicar a utilidade do cigarro como pesticida contra ratos e baratas. Olhem só, pessoal. Aqui na letra B, ele colocou que o cigarro também é utilizado como pesticida. Não foi isso? Então, aqui eu já achei a minha resposta. E aí, vamos analisar as outras. Apontar para o descaso do Ministério da Saúde com a população infantil, de jeito nenhum, né? Aqui o Ministério da Saúde está fazendo uma advertência que crianças que convivem com fumantes têm o quê? Mais asma, pneumonia, sinusite e alergia. Então, aqui eu já descarto a letra C. A letra D, mostrar a relação direta para o uso do cigarro e o aparecimento de problemas no aparelho respiratório. Aqui eu já descarto porque ele não colocou apenas isso, tá? Então, a estratégia persuasiva foi o quê? Indicar a utilidade do cigarro como pesticida contra ratos e baratas, certo? Questão 2. O slogan de uma marca é responsável por transmitir em poucas palavras todo o conceito da empresa. A Coca-Cola, marca de refrigerante reconhecida mundialmente, tem um marcante slogan: Viva o lado Coca-Cola da vida. Esse slogan foi veiculado entre 2006 e 2009 e hoje em dia ainda é referenciado nos anúncios da empresa. Então, aqui nós temos o anúncio publicitário, nesse caso, o anúncio está promovendo uma marca, um produto, diferente da questão anterior. Comando da questão 2. Analisando as imagens apresentadas anteriormente e o slogan em questão, podemos afirmar que... Vocês lembram o que é slogan? Slogan é aquela frase curta, né, de fácil memorização, que tem o objetivo de induzir o leitor a consumir determinado produto, tá? E aí, analisando esse slogan, qual o objetivo dele? Letra A. O slogan não procura representar um estado eufórico? Eu já descarto aqui, né? Porque o slogan, ele procura sim apresentar um estado eufórico, tá? Então, esse não já deixou a questão errada. A letra B. O slogan não manipula o consumidor. É errado, né? O slogan manipula o consumidor. É o contrário, tá? Então, já descarto também a letra B. Letra C.
O slogan efetua-se por um verbo no imperativo, viva, o qual supõe uma perspectiva futura para o sujeito efetivar essa vivência. E aí eu já achei a minha resposta, porque o slogan sempre há um verbo no modo imperativo, tá? Para convencer o leitor a consumir determinado produto, certo? E a letra D, o verbo viver no modo imperativo, não faz o consumidor se incluir na mensagem, o que prejudica o objetivo do anúncio, influenciar o leitor. Aqui está completamente errada, né? Porque ele faz o consumidor se incluir na mensagem, sim. Tá? Então, esse não tornou a alternativa errada. Parabéns para quem marcou a letra C. E aqui nós temos um textinho, né, que responde para responder as questões 3, 4 e 5. Obesidade infantil. Ao longo das últimas décadas, os hábitos de vida e de alimentação das crianças mudaram drasticamente. O atual estado de insegurança que levou a maior parte das famílias das grandes cidades a se mudar de casas para apartamentos, a melhoria na renda das famílias de classe baixa e maior acesso aos alimentos industrializados, entre outros fatores, potencializou o surgimento de uma geração de crianças que se exercita cada vez menos e consome cada vez mais calorias. Mas, ao contrário de antigamente, quando os quilinhos a mais eram orgulho dos pais, por serem sinônimo de saúde, hoje se sabe que eles são, na verdade, porta de entrada para uma das principais epidemias do século XXI, a obesidade infantil. A obesidade na infância pode resultar em sérios riscos à saúde e, no futuro, desencadear ainda outros problemas de saúde, como epineia do sono, déficit de atenção, problemas sociais e psicológicos como estigmatização e baixa autoestima, colesterol elevado, problemas nas articulações e maior risco de acidente vascular cerebral. O excesso de peso adquirido na infância também pode evoluir para outros problemas de saúde crônicos associados à obesidade, como diabetes, pressão arterial alta e infarto, decorrentes do grande acúmulo de gordura e açúcares no organismo, iniciado precocemente. É fundamental agir assim que for detectado que a criança está com excesso de peso. Se a obesidade não for interceptada aos 2 anos de idade, mesmo que a criança siga com um crescimento saudável, as chances da criança se tornar obesa chegam a 20%. Já os adolescentes com excesso de peso têm 80% de chance de se tornarem adultos obesos. Então, aqui eu tenho o trecho de um texto que trata sobre a obesidade infantil. Tá? O comando da minha questão 3. Com relação ao texto obesidade infantil, pode-se afirmar, letra A, é um conto, pois narra o que acontece com crianças obesas. Aqui, pessoal, está narrando um conto, uma história? De jeito nenhum, né? Então, eu já descarto a letra A. Letra B. É um artigo de opinião, pois defende com argumentos a tese do autor de que só a atividade física pode conter a epidemia da obesidade infantil. E aí? É a letra B? É um artigo de opinião? O autor está mostrando a sua opinião sobre o assunto? Não, né? Então, eu já descarto a letra B. C. É uma fábula, visto que traz o ensinamento de que é preciso combater a obesidade para a criança ser saudável. É uma fábula, pessoal? Esse texto traz um ensinamento? Os personagens são animais que falam, que têm atitudes de seres humanos? Não, né? Então, eu já descarto a letra C. E aí, a minha resposta é a letra D. É um texto de divulgação científica, pois trata, em linguagem coloquial, de tema relacionado à saúde da criança. Tá? Nós podemos observar que o texto está em linguagem clara, objetiva, direta, tá bom? E está numa linguagem acessível a todos os públicos, todos os leitores, certo?
A questão 4. O tema tratado nesse texto de divulgação científica. O tema, pessoal. Para eu conseguir identificar o tema, eu preciso compreender o texto, certo? Então, eu preciso fazer a leitura do texto na íntegra. Após a leitura do texto, eu vou analisar. Esse texto trata de quê? Qual é o assunto principal? E aí, quando eu interpreto esse texto, quando eu tenho essa resposta em mente, eu vou achar o meu gabarito aqui. Vamos analisar a letra A. São as drásticas mudanças nos hábitos de vida e de alimentação das crianças. Tá, ele tratou isso aqui lá no texto, mas é o tema principal? Não, né? Isso aqui foi apenas uma comparação que ele fez nos hábitos de vida das pessoas, tá? De antigamente e de agora. Então, a letra A eu já descarto. Letra B. A importância da atividade física para a saúde das crianças? Não, né? O tema principal não é esse. Letra C. É a obesidade na infância? Então, observem que o texto do início ao fim, ele tratou da obesidade na infância, certo? Então, aqui eu já achei a minha resposta. A letra D são os riscos à saúde causados pela obesidade infantil. Tá, ele colocou lá os riscos causados pela obesidade infantil, mas não é o tema principal do texto, tá? Então, a correta é a letra C. A questão 5. Releia este trecho do artigo. É fundamental agir assim que for detectado que a criança está com excesso de peso. Se a obesidade não for interceptada aos 2 anos de idade, mesmo que a criança siga com o crescimento saudável, as chances da criança se tornar obesa chegam a 20%. Em vez do ponto final, que elemento de coesão poderia ser colocado entre esses dois pontos, entre esses dois períodos, sem alterar o sentido? Então, aqui nós temos porém, embora, no entanto e porquê. Observem, pessoal, que aqui é fundamental agir assim que for detectado que a criança está com excesso de peso. Aqui eu tenho o primeiro período, certo? Após o ponto, eu tenho o segundo período. E aí, qual é o elemento de coesão que eu posso substituir aqui sem perder o sentido dessa frase, desse parágrafo? Vamos analisar que aqui, pessoal, ele está dando uma explicação nesse segundo período, tá? Então, olha, qual é o elemento de coesão que serve para explicar? Só pode ser o porquê. Então, o único elemento de coesão que poderia se encaixar aí sem perder o sentido é o porquê. Vamos ler aqui. É fundamental agir assim que for detectado que a criança está com excesso de peso, porque se a obesidade não for interceptada aos 2 anos de idade, mesmo que a criança siga com um crescimento saudável, as chances da criança se tornar obesa chegam a 20%. Tá? Então, o único elemento possível aí é o porquê. Tudo bem? Olá, pessoal, sou a professora Andressa e vou dar sequência à correção do nosso simulado, né? Eu irei corrigir as questões de 6 a 10. Para eu responder a questão 6 e 7, eu vou precisar desse texto do Maurício Gomes, que fala sobre o preparo para a redação de um artigo científico. Diz assim: uma pesquisa só termina quando seus resultados são divulgados de forma adequada. O fato científico só é materializado com a publicação. Sem publicação apropriada, não há fato científico. Mas existe o problema da competição para publicar. O número de artigos científicos submetidos aos editores excede o espaço disponível nas revistas. Nessa competição, os melhores textos têm a maior probabilidade de serem publicados.
Daí a importância de produzir texto de qualidade superior. Entre as qualidades de um texto científico estão a clareza, para o leitor entender o que lê, a concisão, para não desperdiçar o tempo do leitor, e o espaço do periódico, e a exatidão, para não enganar o leitor. Outras qualidades muito apreciadas são a sequência lógica de apresentação de fatos e argumentos, de modo a assegurar a continuidade da leitura e a elegância, a fim de atrair a atenção do leitor e mesmo encantá-lo. O artigo científico original é geralmente organizado em 4 partes: introdução, método, resultado e discussões. Então, o enunciado da questão 6 diz assim: de acordo com o texto. Então, olha só, o enunciado começa dizendo que eu devo me basear na leitura do texto. Como normalmente está organizado um artigo científico? Letra A. O artigo deve estar organizado com clareza, para o leitor entender o que lê. B. O artigo deve estar sempre organizado de forma cronológica, para não enganar o leitor. C. O artigo deve apresentar fatos, argumentos e algumas anedotas, a fim de atrair a atenção do leitor. D. O artigo científico é geralmente organizado em 4 partes: introdução, método, resultado e discussão. Então, aqui, de cara, a gente pode descartar a alternativa C. Como que um texto de divulgação científica precisa ter anedotas? Não tem como, né? O texto deve atrair a atenção do leitor por outros mecanismos, não por anedotas. Então, a letra C a gente cancela. A letra B também nós vamos descartar. Apesar de ter coerência, porque o texto científico ele tem que estar organizado de acordo com a sequência, não de certa forma cronológica, mas organizacional e estrutural, né? Então, a gente descarta. Não tem muito a ver com o tempo, né? Tem mais a ver mesmo com a estrutura. E aí nós ficamos com a letra A e a letra D. A resposta correta é a letra D. Lembra que ele disse que o que é normal. Então, o texto científico normalmente ele tem mesmo 4 partes: introdução, método, resultado e discussão. Nós não consideramos a letra A como correta porque de acordo com o texto, esse é um critério para que os textos eles sejam publicados, né? Pela questão de ter muita gente querendo publicar os seus textos científicos. Então, a resposta correta é a letra D. Então, o enunciado da questão 7 diz o seguinte: esse texto dá algumas orientações sobre como escrever um artigo científico. De acordo com o que está escrito, qual fator não é um critério para a publicação de um artigo? Letra A. Como há competição para publicar, somente os artigos sem erros de ortografia são publicados. Confere, é um critério. Então, nós não marcamos a letra A. B. Somente os textos que podem atrair a atenção do leitor são publicados. Confere, porque tem uma organização, né, na questão da concisão. C. Somente os artigos curtos são publicados para não desperdiçar o tempo do leitor e o espaço do periódico, porque os periódicos eles não têm muito espaço também. Confere. Então, só nos sobra a alternativa D. Como há competição para publicar, somente os artigos de qualidade são publicados, né? Então, esse não é um fator, não é um critério para a publicação de artigo. A resposta correta, alternativa D. Para eu responder a questão 8, nós temos mais um texto que tem o título de Quem inventou a pipoca? Prepare o filme. O nome do inventor e a data da criação são desconhecidos. O que se sabe é que a pipoca surgiu na América, onde o alimento já era consumido há cerca de 4.000 anos. Os astecas, por exemplo, que viviam na região onde fica o atual território do México, usavam a pipoca em rituais para homenagear os deuses. O alimento só se expandiu pelo mundo por volta de 1890 e se tornou popular nos Estados Unidos, quando técnicas que facilitavam a plantação do milho foram desenvolvidas. Então, a questão 8 tem como enunciado o seguinte:
Você estudou que o sujeito é um termo essencial da oração, sobre o qual se faz uma declaração e pode ser classificado em vários tipos, de acordo com o núcleo que apresenta. Sendo assim, registra-se a presença do sujeito indeterminado em... Então, antes de respondermos, é necessário que a gente lembre que o sujeito indeterminado é aquele pelo qual a gente não consegue identificar ao certo quem realizou a ação verbal, não é isso? Então, se sabe que alguém fez, mas não se sabe quem. E aí nós temos algumas regrinhas para identificar esse sujeito indeterminado. Então, quem inventou a pipoca? B. O que se sabe é que há pipoca. C. O alimento só se expandiu pelo mundo por volta de 1890. D. E se tornou popular nos Estados Unidos. Então, aqui nós vamos ter como alternativa correta a alternativa B. A gente não sabe quem realiza a ação verbal. Não se sabe quem. Vamos à questão 9 e 10. Para eu responder a questão 9 e 10, eu tenho ainda mais um texto. Bomboá, a bomba que tinha coração. Um dia, Bomboá foi levada por um avião para destruir uma cidade. De repente, ela sentiu que estava caindo. Bomboá fez então um grande esforço e conseguiu se desviar do alvo, indo cair sobre um monte de feno, numa fazendinha. Como o feno era macio, ela não explodiu e o cansaço foi tanto que ela adormeceu. E sonhou. Era um sonho lindo, estava cercada de crianças que lhe pediam para brincar. Mas o sonho durou pouco, por outras mãos ela foi levada. Não demorou muito e a Bomboá viu que estava sobre outra cidade e novamente sentiu que deveria matar e destruir. Fez um grande esforço para se desviar do alvo. De nada adiantou. Explodiu. Mas em lugar de morte e destruição, ela cobriu o céu de flores numa explosão de alegria. Naquele dia, os moradores da cidade cantaram e dançaram, comemorando o milagre florido. Então, a questão 9. Você estudou que os verbos transitivos são aqueles que necessitam de complemento para constituir o predicado, porque não tem sentido completo. O verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo, ou seja, não precisa de complemento. O verbo sublinhado segue essa regra em que ela adormeceu. Letra B. A bomba viu que estava sobre outra cidade. Letra C. Fez um grande esforço para se desviar do alvo. D. Um dia, Bomboá foi levada por um avião. Então, vamos analisar a alternativa B. Viu. Quem vê algo ou alguma coisa. Então, o verbo viu, ele exige um complemento, então ele é transitivo. Então, a B a gente não marca. C. Fez um grande esforço para se desviar do alvo. Quem faz algo ou alguma coisa. Então, ele sozinho não tem sentido. Então, a C nós também não marcamos. D. Um dia, Bomboá foi levada por um avião. Quem vai a algo ou algum lugar. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. Ela adormeceu. Quem adormece, adormece e pronto, tem sentido completo. E não exige um complemento. Você coloca caso ache necessário. Questão 10. O verbo em destaque dispensou complemento em letra A. Para destruir uma cidade. Quem destrói algo ou alguma coisa. Então, esse verbo ele exige um complemento. B. Conseguiu se desviar do alvo. Então, o complemento do verbo conseguiu aqui é se desviar do alvo. C. Que lhe pediam para brincar. Então, o verbo brincar aqui não precisou de um complemento. Ele sozinho, ele teve o seu sentido completo. Então, nós marcamos a alternativa C. Essa foi a nossa última questão, né? Eu espero nós esperamos que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida nós estamos à disposição, tanto eu quanto a professora Eliana. Até a próxima, pessoal!